diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar. Maravilhoso, amigo bondoso, para sempre irá reinar e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus. Venceu lá na cruz e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo, louvando a Cristo, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor, pois é o amor de Amém. 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 Que todos sejam muito bem-vindos ao nosso 5º dia da semana de oração, que tem como título Minha Família no Altar. Então, é um privilégio muito grande, né, de estarmos todos juntos, reunidos, mesmo que em nossos lares, mas sentimos perto um do outro aqui nessa reunião. Estamos aqui buscando, né, clamando ao Senhor por bênçãos sem medidas sobre as nossas famílias. E eu sei que muitas bênçãos já foram alcançadas. E eu quero compartilhar uma bênção que a irmã Alexandra pediu, né, para compartilhar nessa manhã. Inclusive, vamos orar por ela. Ela não está aqui, pois está em viagem, mas ela pede que ore por ela, tá? E a bênção que ela pediu para compartilhar é que ontem eu expressei aqui, também a pedido dela, né, por um bebezinho que estava internado, né? Ele tinha caído da cama e o milagre que aconteceu é que, assim, os médicos já tinham dado assim como morto, né?
morte cefálica, e já tinha comentado com a mãe, falado para a mãe que ia desligar os aparelhos, pois não tinha como mais restaurar a vida dessa criança. A mãe ficou desesperada e aí entrou em contato com a mãe dela e pediram orações assim nos grupos, e esse pedido chegou até nós, né? E nós oramos, clamamos também, e o milagre aconteceu. Quando o médico foi desligar o aparelho, aí a criança estava bem. Não foi Oh, glória. necessário Glória desligar o a Deus. aparelho. Louvado seja Então, Jesus. aqui a Amém. gente vê Aleluia. claramente o poder da oração. Vamos continuar, né? Clamando, orando, e o milagre acontece. E hoje nós temos uma mensagem maravilhosa, né? Então peço que os irmãos, por favor, desliguem os microfones. Eu sei que às vezes acontece por algum descuido, às vezes sem querer termina ligando, mas hoje a mensagem vai estar sendo gravada, tá? O irmão Fernando está aqui e ele vai gravar essa mensagem. E depois vai ser postada no canal do YouTube, que é Intercessão das Pá. É só colocar assim, Intercessão das Pá, que aparece lá no YouTube. E ativa a notificação. Toda vez que chegar um vídeo, vocês vão perceber que chegou o vídeo, tá bom? E então, a mensagem de hoje tem como tema um lugar de refúgio. E para falar desse tema, eu vou convidar agora o pastor Elias. Ele é da Associação Asmin e ele é do Departamento de Família. Então, seja muito bem-vindo, pastor Elias. Bom dia, e com o irmão está a palavra. Bom dia, queridos irmãos. Eu desejo que a graça e a paz de Cristo esteja repousando e operando em cada coração e no lar de cada um dos irmãos. Amém. Eu louvo a Deus, Amém. Amém. eu louvo a Deus por Amém. esse projeto, por essa jornada de oração que as irmãs do Departamento de Intercessão têm realizado. E podem ter certeza que isso agrada a Deus e que esse ministério tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Esse trabalho continue com bom ânimo. É imprescindível a igreja, os que estão à frente da igreja, ter esses grupos de orações aos que lideram esse projeto. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Antes da mensagem, eu queria só fazer uma observação. Atualmente eu estou no departamento de escola sabatina da Associação Mineira. O pastor Silvan Paulo é o departamental de família. Mas a gente sempre está... Queridos, eu queria ler um trecho da Escritura antes de fazer algumas aplicações. E eu queria que cada um abrisse a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gostaria de compartilhar alguns textos de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Está escrito assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram.
Atravessou Abrão a terra de Siquém até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Irmãos, um lugar de refúgio é o nosso tema. E quando a gente fala lugar de refúgio, logicamente a gente já pensa no nosso lar. Porque quando a gente está cansado, quando a gente está esgotado, quando a gente está angustiado, a gente pensa em encontrar refúgio aonde? Não é no supermercado, não é numa praça. A gente quer o quê? O aconchego do nosso lar. Quando a gente faz uma longa viagem e a viagem está demorando, quanto mais a gente pensa no lar, mais a gente tem vontade de que essa viagem acabe logo. Então, é muito bom o ambiente da nossa casa, a gente encontrar um lugar de paz. Mas, infelizmente, alguns lares têm sido uma arena, um palco de batalhas. E, às vezes, por pequenas coisas, né? Aliás, temos que ter cuidado com as pequenas coisas, porque nada deve ser passado despercebido ou considerado como de pouca importância. Como, por exemplo, desejar um bom dia com um sorriso, e antes de os membros saírem para o trabalho, abraçarem-se uns aos outros. Então, pequenas coisas têm sido deixadas de lado e às vezes têm fazido falta. Mas, me atendo aqui ao texto bíblico, a gente tem como exemplo de lugar de refúgio a casa de Abraão. Abraão é um exemplo na fé, aliás, é o pai da fé, pai, inclusive o nome Abraão significa pai exaltado, e depois Abraão, pai de muitos, né? Então, Abraão, ele é um exemplo por quê? Porque ele amava a Deus. Se a gente ama alguém, a gente sempre invoca, a gente sempre quer estar perto desse alguém. Não tem como amar e querer ficar longe. E Abraão amava a Deus e sempre invocava a Deus. E quando todas as pessoas no lar invocam a Deus, é impossível a desunião. Provações e problemas, sim, mas desunião, não. Repito, provações, problemas e até crises, sim. Desunião, não. Porque uma família unida pode passar por crises também. Por exemplo, é uma situação financeira causada por uma enfermidade, uma situação financeira difícil causada por uma enfermidade. Pode gerar uma crise, mas essa crise pode não gerar desunião. Pelo contrário, numa crise, as famílias poderão ficar mais unidas para superar esta. Então, seja o que acontecer, os membros da família devem ficar de mãos dadas uns com os outros e mais ainda invocarem a Deus. É interessante notar que Abraão, ele é um exemplo, porque interessante que Abraão, ele tinha bons hábitos, especialmente quando era chamado por Deus, ele não tinha disposição, não. Se a gente lê lá Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, Abraão, ele não pensa, não, eu vou deixar para ir 10 horas da manhã. O texto bíblico diz que Abraão se levanta de madrugada. Ele se levanta de madrugada, arruma as coisas, pega Isaac e parte para o Monte Moriá para sacrificar o rapaz. Então a gente vê que Abraão, ele sempre estava bem disposto em invocar a Deus e em fazer a vontade de Deus. E o lar de Abraão não era pouca gente, não. Os estudiosos dizem que tinha em torno até de 1.000 pessoas a casa de Abraão. E isso é fato, porque se a gente vê quando Abraão foi pelejar numa guerra, é isso registrado no livro de Gênesis, no capítulo 14, foi pelejar numa batalha, ele convocou 318 homens da sua casa para pelejar. E a Bíblia diz que homens dos mais capazes. Então, Abraão, ele tinha na sua casa pessoas de coragem, pessoas de fé,
e sob a sua influência. Olha o que eu digo, sob a sua influência. Qual tem sido a minha influência como pai, como esposo? Qual tem sido a sua influência como mãe, como esposa? Qual tem sido a influência de você, pai, esposo? Porque Abraão, ele não somente falava, ele vivia. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o texto bíblico que nós lemos diz que Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra natal e ir para um lugar designado. Abraão designado por Deus. Deus disse, olha, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E quem te abençoar, eu vou abençoar. E quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Duas coisas aqui. Primeiro que Abraão, ele era para ser uma bênção. E ele foi uma bênção. No verso 2 diz, "Se tu uma bênção." Eu tenho procurado ser uma bênção na minha casa. Como que eu posso ser uma bênção na minha casa? A principal, o principal esforço meu é estar perto de Deus, é consagrando minha vida a Deus. Assim eu serei uma bênção. E esforçando para contribuir para o bem-estar da minha família no que depender de mim. Agora, as minhas palavras podem estar sendo uma extensão do que eu sou, bênção ou maldição. E aí eu quero pontuar alguma coisa aqui muito séria. Como a minha casa pode ser um lugar de refúgio e bênção, se as minhas palavras não têm sido de bênção? O apóstolo Tiago, ele fala uma coisa muito interessante, eu queria ler aqui para os irmãos, algo muito sério, aqui no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 8 a 10. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos o homem, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Será que da boca de um cristão, pode sair bênção e maldição? O apóstolo Tiago diz, não, não pode. Não pode. Aliás, Deus proíbe uma pessoa de amaldiçoar a outra. Em Romanos 12, verso 14, diz, abençoai e não amaldiçoeis, abençoai. Então, há uma ordenança divina para que nós venhamos a abençoar. E há uma proibição para que nós venhamos a amaldiçoar. Então, no nosso lar, eu tenho falado, Deus te abençoe, esposa. Deus te abençoe, marido. Deus te abençoe, meu filho. Ou que palavras têm saído? Será que têm saído palavras por baixo do calão? Então, a gente tem que perceber o seguinte, que muito do que a gente fala faz da nossa casa um lugar de repulsa ou um lugar de refúgio. Então, eu já posso perceber que hoje, no que depender de mim, eu posso ser uma bênção e proferir bênçãos na minha casa. Isso vai fazer com que o meu lar seja agradável de se viver. Muitos lares, a gritaria, o desprezo, o menosprezo tem feito de casas lugares de repulsa e não lugares em que seja agradável de se viver. Agora, o texto bíblico diz que as famílias serão benditas, as famílias do mundo seriam benditas por causa de Cristo, que seria a descendência de Abraão, que viria da descendência de Abraão. A presença de Cristo, ela faz toda a diferença. Tem um exemplo que eu gosto muito no Novo Testamento, aquele casal das bodas de Caná que convidaram a Cristo para o casamento. Imagina se aquele casal não tivesse convidado a Cristo pelo casamento. Tinha passado um vexame logo na comemoração do casamento. Mas fez toda a diferença eles convidarem a Cristo. E eles foram ricamente abençoados com um milagre já na festa de casamento. Então, a presença de Cristo em nossos lares, através da oração, faz com que situações difíceis sejam superadas. Sempre quando eu visito famílias que estão passando por crises, especialmente nos relacionamentos, eu percebo uma coisa. A vida devocional
de um ou de ambos, ou de várias pessoas na família, está ruim. Está ruim. Eu torno a dizer, é, situações difíceis podem vir em qualquer lar, mas a desunião, ela não haverá naqueles que invocam a Cristo, buscam a Cristo. Então, quando se passa momentos difíceis e se está distante de Cristo, realmente fica muito difícil avançar e superar isso. Então, assim, a gente percebe que Abraão, mesmo passando por situações difíceis, ele não deixava de invocar a Deus. Interessante. Novamente, reporta no exemplo de Gênesis 22. Imagina Deus chega e pede para você, ó, sacrifica seu filho. Ou seja, você vai matar seu próprio filho. Que prova é essa? E se a gente analisar esse episódio, foram 3 dias de oração, de súplicas de Abraão a Deus. Poupa meu filho. É isso mesmo, Senhor. Mas Abraão conhecia a voz de Deus. E Deus confirmava. Aliás, Deus ficava silente, ou seja, de maneira que Abraão continuava seguindo o mandamento de Deus e confiando em Deus, e confiando que Deus ressuscitaria Isaac. Mas o texto bíblico aqui que a gente leu também chama muita atenção, porque Abraão, ele humildemente caminha, viajando para a terra que Deus designou, a terra de Canaã, e quando chega lá, Abraão percebe, aqui no versículo 5, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E versículo 8, versículo 6, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Interessante que Abraão chegou lá, não tinha um palácio pronto para ele, né? Pelo contrário, ele viu era povos pagãos ali. O que Abraão fez? Vou voltar para minha casa, para minha terra. O que está aqui não está muito agradável. Não. Abraão, ele influencia o lugar em que ele está. E por quê? Por causa de um elemento muito importante que é destacado 2 vezes no versículo 7 e também no versículo 8. Versículo 7 diz assim, final dele, ali edificou Abraão um altar. E no versículo 8, no final do versículo 8, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui está assim, uma coisa muito essencial. Abraão, ele chegou ali e ele pensou, gente, aqui tem muita gente inimiga, então eu vou disfarçar minha fé, vou ficar mais discreto, vou falar com a minha família para não, assim, não dar muito na cara de que a gente é fiel a Deus. Não, Abraão não tinha que esconder nada com relação à sua fé, ele não tinha vergonha. Tanto é que ele edificava um altar. E como que era essa questão do altar? A prática de erigir um altar era algo muito simples. Era um altar de pedras, sem ser lapidadas, era um altar de pedras, aonde que se realizava um sacrifício de um animal. E o culto era simples, era feita uma invocação, uma oração, era feito a oferta do sacrifício e depois Abraão ministrava um sermão e com um apelo aos que não eram da fé. E Abraão ganhava pessoas. E aquele altar que ele ficava, pessoas usavam ele para cultuar a Deus. Interessante que, então, Abraão e sua família passaram a ser referência e influência. Pergunta: a minha casa tem sido uma influência, de maneira que pessoas tenham nela inspiração, saiam com uma impressão, não, eu percebi a presença de Deus aqui nessa casa, né? E é interessante essa questão da presença de Deus nessa casa. Eu queria ler um texto que Ellen White escreveu em 7 de agosto de 1884, na revista Sinais dos Tempos. Olha o que a serva do Senhor escreveu. Não conheço nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura numa casa dessas por uma noite que seja. Olha o que a profeta do Senhor escreveu. Não me sinto segura numa casa dessas.
uma casa em que não tenha oração. Então, ela diz que não se sente segura. Mas não podemos perder a esperança. Ela diz assim: só permaneço ali por causa da esperança de ajudar os pais a reconhecerem a própria necessidade, essa triste negligência. Então, a senhora diz o seguinte: olha, se lá não tem oração, eu não me sinto segura, mas eu vou ficar ali para ajudar, né? Então, veja bem, o meu lar tem influenciado pessoas para se aproximarem de Deus ou tem causado preocupação, né? Mas o texto bíblico, ele mostra que Abraão invocava a Deus. E essa palavra invocar, ela é muito profunda. Não é apenas orar, mas é suplicar pela presença dele. Se a gente observar, Deus ele operava milagres quando as pessoas iam, além de orar, suplicar fervorosamente. É o caso de Daniel, que a gente tem estudado na lição da Escola Sabatina, que ele orava com súplicas e jejum para que Deus revelasse a sua vontade através das profecias. A gente vê que Jacó, o neto de Abraão, ele passou uma noite em oração suplicando misericórdia para perdão de seus pecados e livramento de sua família das mãos do irmão violento que vinha armado com ele com 400 homens. A gente vê a igreja suplicando em oração por Pedro, em Atos capítulo 12, e Deus atendendo a oração, libertando Pedro de uma prisão de segurança máxima. Então, assim, invocar a Deus é muito mais do que simplesmente cumprir protocolo, mas realmente derramar a Ele súplicas de maneira que Ele venha intervir no lar e, consequentemente, na sociedade. E por quê? Eu disse que Abraão, ele influenciava. Por que às vezes a igreja tem muitos problemas? Aqui no Lar Adventista, na página 318, diz assim, ó: no lar é posto o fundamento da prosperidade da igreja. Qual que é o fundamento da prosperidade da igreja? O lar. As influências que regem a vida no lar são levadas para a vida da igreja. Portanto, os deveres paroquiais ou religiosos devem começar no lar. Então, igrejas fortes são compostas de lares fortes. A igreja que será local de refúgio é porque lares têm sido locais de refúgio. Se a igreja é de oração, é porque lares têm sido lares de oração. E na mesma sequência da leitura aqui, na página 319, quando tivermos bom lar religioso, teremos boas reuniões religiosas. Sustentai a fortaleza do lar. Consagrai vossas famílias a Deus. Então, falai e agi em casa como cristãos. Repito, falar e agir em casa como cristão. Será que eu tenho falado e agido em casa como cristão? Gente, eu gosto muito de lembrar em pregações, quando eu falo dessas questões de piedade no lar, sobre o exemplo do meu pai. Meu pai descansa em Cristo e aguardo vê-lo em breve na ressurreição. E meu pai, ele não somente falava por palavras, aliás, ele falava pouco, mas ele falava muito pelo exemplo. Meu pai me ensinou a orar e me ensinou a ler a Bíblia. Meu pai não falava muito para eu orar e ler a Bíblia, não. Eu via meu pai orando. Por vezes, meu pai não percebia, mas eu via meu pai orando. E também não me sai da memória eu ver meu pai lendo a Bíblia. Eu vejo meu pai não chegando atrasado na igreja. Eu lembro disso. E também eu lembro, irmãos, não tenho lembrança de meu pai falar um palavrão dentro de casa. Não lembro de meu pai levantar a voz com minha mãe. Se teve, eu não vi. Mas pelo menos nunca meu pai me deu esse mau testemunho. Então eu queria agradecer a Deus aqui, publicamente,
pelo pai que eu tive. É interessante que isso me influenciou e hoje eu amo a Escritura Sagrada, gosto de orar, gosto das reuniões de oração e aprendi isso em casa. Então, e agora tenho esforçado para repassar isso para os meus filhos. E eles também, eu tenho percebido que eles têm gostado de orar. Eles ainda não leem, são pequenininhos, mas eles estão em processo de alfabetização, mas eles já oram espontaneamente e eu fico feliz por estar podendo deixar a eles um legado espiritual. Mas tem alguns textos aqui do Espírito de Profecia que eu gostaria também de compartilhar, que eu achei assim, impressionantes, para que a gente possa fazer da nossa casa um lugar de refúgio através da prática piedosa da oração. De quem que é a responsabilidade principal de seguir o exemplo de Abraão? A gente já sabe que, eu creio que já deve ter sido dito isso aqui nas reuniões, que é o homem, né? Patriarcas e Profetas, página 144, diz assim, ó, como sacerdote da casa, que o pai entregue sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e os filhos se unem a ele em oração e louvor. Jesus amará passar tempo num lar como esse. Gente, olha que declaração linda. Jesus amará passar tempo num lar como esse. Eu não preciso perguntar aqui quem gostaria que Jesus estivesse presente no seu lar. Eu creio que todos, né? Então, Jesus se agrada de um lar em que o sacrifício da manhã e da tarde são realizados. Então, o negócio é o seguinte, se tiver os pais aqui de família, os homens casados, e se tem filhos ou não, essa é uma cidade tua, irmão. Você está negligenciando, toma a iniciativa de assumir a sua missão aí. E se porventura seu marido não estiver aqui, fale com ele com amor. E mostra o vídeo para ele depois, que Deus está chamando ele para tomar o posto dele. E para ele assumir isso e para ele ter coragem e ânimo para isso. Né? Fala com ele, meu bem, te amo muito. Deus tem uma mensagem para você. Deus quer que você seja um imitador de Abraão. E vai acontecer muitos milagres aqui na nossa casa, certo? Então, assim, é uma negligência que não tem desculpa ou justificativa. Não tem. Não tem desculpa ou justificativa. E tem outro texto aqui que eu gostaria de compartilhar. Que os membros de cada família entendam que estão intimamente ligados ao céu. O Senhor tem especial interesse nas famílias de seus filhos aqui. Os anjos oferecem a fumaça de fragrante incenso pelos santos que oram. Anjos também vão estar aonde? No seu lar. Gente, é o seguinte, ou tem anjos santos na nossa casa, ou vai ter quem na nossa casa? Demônio. Não, porque onde não tem os anjos santos, quem que vai tomar o espaço? É os anjos do mal. Então, assim, ninguém se engane. Ninguém se engane. Tem uma citação no passo anterior que diz assim, que as trevas do maligno circundam os que negligenciam a oração. As trevas do maligno. Então, não vamos deixar que trevas estejam sobre o nosso lar. Então, isso é muito sério. Então, assim, a gente tem que repensar como está a presença de Deus em nosso lar e, assim, é impossível ele não ser um lugar de refúgio. E aqui eu queria ler mais um outro trecho, que também é impactante, está no Lar Adventista, página 319. Onde há falta de religião no lar, de nada vale a profissão de fé. Então, se está faltando a religião no lar, de nada vale a profissão de fé. Ou seja, o que você fala que ou se você guarda o sábado, ou que você não come carne, ou que você não vai a determinados lugares. Não, não vale falar isso se falta a religião no lar. Então, a gente tem que fazer uma avaliação. Na minha casa, está tendo depreciação em vez de validação. O que é validação?
confirmar aquilo que é bom e que os outros têm feito de positivos. Tem havido elogios no lar por algo que a esposa tem feito ou que o filho fez. Tem tido um reconhecimento isso por parte do pai e esposa? Tem tido reconhecimento da esposa e dos filhos pelo esforço do pai? Então, no teu lar, no meu lar, está tendo depreciação ou validação? No teu lar tem tido oração ou trevas? Porque onde não tem oração, tem trevas. No nosso lar, há um ambiente agradável, onde as pessoas percebem a presença de Deus, ou eu prefiro que ninguém venha na minha casa? Queridos, as pessoas que têm a presença de Deus nos lares, esses lares, Deus conduz pessoas até ali. Quando eu era missionário em Governador Valadares, eu fui missionário ali por 4 anos. Certa vez eu estava em casa e uma pessoa bateu na porta. Era uma pessoa angustiada, chorosa. Na verdade, era uma vizinha que morava na frente de casa, né? Recentemente, ela tinha perdido a perna em um acidente e é uma coisa muito traumática, né? Você perdeu um membro do corpo, né? E assim, ela bateu lá na porta de casa, nós a atendemos e ela falou assim: olha, eu estou muito angustiada, eu estou precisando de oração, e chorando em prantos. Eu e minha esposa, Raquel, nós convidamos essa pessoa para entrar, essa senhora para entrar, oramos com ela, conversamos com ela, procuramos oferecer consolo. Por que ela bateu na porta de casa? Ela percebeu que ali poderia encontrar refúgio, consolo. Eu não a procurei, eu não atravessei a rua, também eu não sabia o que estava acontecendo, mas ela morava assim de frente de casa, e ela atravessou a rua e foi procurar o quê? Apoio. E é isso que Deus quer que nossas casas sejam, onde que as pessoas podem bater e ter a certeza de que elas serão recebidas, consoladas, instruídas ou até advertidas. E a gente pode chamar, fulano, vem cá, preciso conversar, vai lá em casa. Vai lá em casa, recebe a pessoa com amor e, se necessário, adverte ela também que a nossa casa tem que ser casa de refúgio e consolo, mas também casas de salvação. Olha, desse jeito, você não pode estar caminhando para o céu. Eu queria finalizar considerando 2 coisas. Abraão, ele não escolheu a sua própria direção. Ele seguia a direção de Deus. Então, assim, a gente tem que perceber o seguinte: o que eu preciso corrigir hoje na minha casa? Para que minha casa seja local de refúgio. Conversar com a família com relação ao cuidado com as palavras. Deixar mais as mídias sociais de lado e dedicar mais tempo à oração e à meditação. Quanto tempo a minha família, por vezes, tem negligenciado diálogos, tá sentado juntos, conversando, estudando a palavra de Deus, ou as redes sociais têm separado a família, o culto, às vezes mal faz o culto e depois corre para a rede social. Então, assim, se tem uma coisa que tem prejudicado muitas famílias, as tais redes sociais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem tomado o tempo que era para ser dedicado a Deus, né? Então, o nosso lar ser um local de refúgio, a gente tem que ter essas avaliações, o que precisa ser mudado hoje em casa, né? Segunda coisa, que exemplo que eu estou sendo como pai, como esposo, e você irmão, irmã, como esposa, mãe, e você que tem algum jovem aqui, que filho que eu estou sendo? E digo mais, eu me permito a ousadia aqui, eu sempre percebo que as mães estão muito preocupadas com os filhos. Que tal a gente orar e um dia chamar, filho,
Pode ser os adolescentes mesmo, os jovens. Filho, quero que você participe da reunião de oração amanhã às 5 da manhã. Porque os nossos filhos estão dormindo, que a gente tem dó de acordar eles às 5 da manhã para eles orar com a gente, né? Mas poderíamos fazê-lo um dia, né? A gente ter uma reunião de oração com nossos filhos de lado, né? Porque Abraão acordou Isaac de madrugada para ir sacrificar o menino, né? Então, assim, a gente tem que pensar no exemplo que a gente tem sido. E Abraão, ele preferiu sair do conforto, mas seguir a vontade de Deus, e ele conseguiu influenciar a sua casa, ele conseguiu influenciar seu filho, e influencia gerações até hoje. Eu queria encerrar motivando, se porventura tem algum lar aqui, talvez tenha alguém desanimado, nossa, meu lar não tem sido o que Deus queria que fosse. Não desanima, não. Hoje isso pode ser mudado. E se tem sido, continue. Eu desejo que Deus abençoe ricamente seu lar e meu também, em nome de Jesus. Então, iremos para as orações finais, depois de uma mensagem maravilhosa e inspiradora para cada uma de nós aqui, que todos nós estamos buscando ao Senhor. Temos aqui 66 pessoas, e isso é muito bom e agradável aos olhos de Deus. Então, vamos para as orações Amém. finais, e eu gostaria de convidar o nosso mensageiro, pastor Elias, para assim fazer a próxima oração. E eu gostaria que o pastor Elias pudesse estar orando pelos pedidos de oração que foram escritos no chat, que são bastante pedidos, e também pelos pedidos de oração que estão escritos dentro das caixinhas de oração. E que você também possa estar orando por todas as famílias aqui representadas, pois todos estão aqui em busca de um refúgio, né? Que Deus possa cada dia mais habitar em nossos lares. Então, que você possa estar fazendo essa oração. Essa oração que eu estou com muita infecção de urina, meus irmãos. Eu tenho 77 anos. Ora por mim, eu estou muito mal mesmo. Estou aqui assistindo vocês. Eu sou da igreja também, Maria Terezinha. Vai dar certo, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos estar orando. E a segunda pessoa que eu gostaria de estar convidando para estar orando conosco, a irmã Clotilde. Irmã Clotilde, você pode estar orando conosco, por favor? Amém, irmã Clotilde? A irmã Sara pode estar orando conosco? Amém, irmã Sara? Oi, bom dia, sou eu mesmo? Isso. Você pode estar orando conosco? Sim, posso sim. Amém. Amém. E a terceira pessoa para orar conosco, eu gostaria de convidar a irmã Helenice. Amém, irmã Helenice? Irmã Helenice Ferreira. A irmã Nalva pode estar orando conosco? Amém, irmã Nalva? Nalba. Isso? Amém. 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 Eu irei passar os objetivos que vocês irão estar orando. A irmã Sara irá estar orando pela libertação e conversão verdadeira. A libertação e conversão verdadeira dos nossos filhos. E a irmã Nalva irá estar orando pelas famílias, né, que possamos ser famílias exemplar e agradável aos olhos de Deus. Que cada dia mais possamos nos dedicar em buscar o Senhor. Então, iremos orar neste momento. Irmãozira, desliga o microfone, por favor. Eu gostaria de fazer um pedido de oração antes de fazer as orações. Rapidinho. Eu gostaria de pedir oração pela minha mãe. A minha mãe, ela tem mais de 70 anos e ela é diabética. E recentemente ela foi diagnosticada com um cisto no rim. E eu fiquei muito preocupada. Eu quero pedir oração para que Deus possa dar uma bênção para ela e ela possa ficar curada desse problema. Esse é o meu pedido de oração.
Irmã Sandra, a irmã pode estar desligando os microfones, tá bom? Nada. Irmã Gerolink. Oremos. Tá, irmã. Bondoso Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Senhor, confiados de que dos céus o Senhor ouve as orações sinceras, e essas orações que aqui o fazemos, ó Deus, é em nome de Jesus, pelos méritos dele. Que eu possa receber no teu trono de graça, primeiramente, Senhor, nossa gratidão, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, nos sustentando, nos ajudando e tocando em nosso coração para que venhamos a ter mais desejo de te amar, servir. E particularmente te agradeço por esta reunião, por este projeto de oração, por este grupo especial que intercede todas as madrugadas em prol da tua obra, em prol de famílias, em prol dos teus propósitos. Ó Deus, nós te agradecemos por tamanhos privilégios de te servir, de te conhecer mais, e um dia de ver Cristo voltar nas nuvens para buscar os que hoje te buscam de coração. Por favor, Senhor, receba no teu trono de graça também as nossas vidas como uma oferta. Nos colocamos como uma oferta no altar aqui, para que o Senhor receba, que o Senhor faça de nós bênção no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, na igreja. Que sejamos pessoas que sejam bênçãos e que de nossos lábios, em nosso lar, especialmente no nosso lar, venhamos proferir bênçãos. Que essas bênçãos sejam aprovadas pelo céu. Rogamos que o Senhor nos capacite a isso. E colocamos em tuas mãos também, pelos méritos de Jesus, cada pedido que foi aqui manifestado, pedidos de cura, pedidos de restauração, pedidos de conversão, mães que choram por seus filhos, que o Senhor atenda essas lágrimas, Senhor, pelos méritos de Jesus. Que o Senhor venha reestruturar os lares que precisam de reforma, reavivamento, reconciliação. Cada pedido, os pedidos que estão nas caixinhas de oração, que o Senhor atenda dos céus, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe que foi ali registrado, por vezes com lágrimas. Por favor, atenda dos céus e para a tua glória, e conforme a tua vontade, e pelo teu poder e pela tua providência. Abençoe a direção deste trabalho, as irmãs que aqui lideram. O Senhor conceda à irmã Adriana, à irmã Alexandra, ao departamento de intercessão, uma bênção especial de saúde, de ânimo, de proteção, que esse ministério continue fazendo tão excelente obra em favor da tua causa aqui na terra. Pelo sangue de Cristo, perdoa os nossos pecados, nos dê um bom dia na tua presença, que o meu lar e o lar de cada um dos que aqui estão e dos que já tiveram que sair para o trabalho, que o lar de cada um dos teus filhos aqui recebam a tua bênção hoje, a tua presença, direção e provisão. É o que rogamos mais uma vez, fiados no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Querido amoroso Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Amém. por esta madrugada, estarmos em oração, em dedicação, em ouvir também a Tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, interceder neste momento pelos filhos, os filhos de cada um dessas famílias que estão reunidas nesse momento, Senhor, em oração. Tu sabes e conheces, Senhor, cada família, cada filho, e também, Senhor, principalmente nós como pais, que possamos saber também dar bons exemplos aos nossos filhos. Queremos te pedir, Senhor, que abençoe os filhos que ainda são crianças, que estão crescendo em nosso meio, para que eles possam, Senhor, receber a sua santa unção, eles possam também, Senhor, sentir a necessidade de conversão, Senhor, ainda criança. E quando crescer também, Senhor, possam dar bons exemplos a outros. E também aqueles, Senhor, que já estão em fase de adolescência, jovem, o Senhor, de um modo todo especial, também possa trabalhar em seus corações, Senhor, para que todo espírito de rebeldia possa ser afastado da sua vida, as influências nas escolas, Senhor,
os amigos, que nada disso possa atingir o seu coração terno, mas que o Senhor possa, de um modo todo especial, Senhor, promover o bloqueio dessas influências malignas em suas vidas. Queremos pedir, Senhor, de um modo todo especial, Senhor, converta os nossos filhos a Ti, para que eles possam, Senhor, ser luzes onde quer que eles estejam, independente se estão na companhia dos pais ou não, que eles possam refletir, Senhor, a sua santa luz e o seu exemplo em suas vidas. E para isso, Senhor, queremos te implorar nesse momento também, que abençoe, Senhor, nós como pais, porque sabemos a nossa responsabilidade, sabemos que os nossos filhos também são os nossos reflexos. Por isso queremos te pedir, Senhor, que perdoe os nossos pecados e nos ajude para que possamos agir de forma correta, a cada dia reconhecendo os erros e crescendo espiritualmente, para que eles possam também, Senhor, estar juntamente conosco. Bloqueie, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que não faz parte, Senhor, da Tua vontade, para que não venhamos, Senhor, ser tentados a cair na tentação do pecado, mas que possamos ser fortes, assim como o Senhor Jesus Cristo foi forte aqui nesse mundo, nos dando um grande exemplo. Queremos te pedir, Senhor, que perdoe os nossos pecados como pais e nos ajude para que possamos voltar a Ti enquanto há tempo de graça. Abençoe, Senhor, converta todos os pais que não são tementes a Ti, para que eles possam colocar a mão na consciência e ver a responsabilidade que eles têm. Converta, Senhor, todos os pais. Converta, Senhor, todos os filhos a Ti. Para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor, neste momento queremos Te implorar que o Senhor habite em nossos corações, habite em nossas famílias, para que possamos a cada dia, Senhor, estarmos unidos em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém, Senhor. Maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, meu Pai, para Te agradecer, Senhor, pelas horas de repouso que tivemos, por mais um despertar. Obrigada, Senhor Jesus, por hoje ser o 5º dia deste culto tão maravilhoso, Senhor Jesus. O Senhor continue me despertando, Senhor Jesus, nos despertando para assistir, Senhor Jesus, estas pregações tão maravilhosas, Senhor Jesus. Pai, eu te peço, continua, Senhor Jesus, nos abençoando, nos protegendo, nos libertando de todo mal. Abençoa cada pessoa que se faz presente aqui, Senhor. Que o Senhor continue nos firmando, Senhor, nestas verdades que uma vez foi entregue aos santos, Senhor Jesus. E quando o Senhor vir nas nuvens do céu, possamos dizer, este é o Deus o qual nós aguardávamos, Ele veio nos salvar. Senhor Jesus, continua conosco, nos dando um dia de paz, de saúde, de proteção. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Que tudo o que venhamos a fazer seja para Te honrar e Te glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos concluir a nossa reunião. Concluímos este culto, que as bênçãos do Senhor Jesus, a consolação do Santo Espírito, possa reinar em nossos corações, hoje e eternamente. Amém. Amém.